Cobras, sem sombra de dúvidas, são um dos grupos de vertebrados mais famosos do mundo e, especialmente para nós brasileiros, representam um misto de medo e admiração. Por mais que lembrem o próprio demônio, as cobras são surpreendentemente a linhagem mais diversa de lagartos do planeta, com cerca de 8.000 espécies conhecidas. E sim, você ouviu direito: lagartos. Neste vídeo explicarei a origem das cobras, o motivo de elas serem consideradas lagartos e as principais discussões sobre sua história evolutiva, que, como a gente vai ver, é longa, literalmente e cientificamente. O surgimento das cobras é no mínimo intrigante e incerto, controverso. Os fósseis mais antigos, que são indiscutivelmente serpentes, datam de 90 milhões de anos, como o da espécie sul-americana Najashiu negrina. Porém, os novos estudos, como os de Caldwell, que foi feito em 2015, sugerem que os representantes do grupo podem ter surgido ainda no período Jurássico, há cerca de 150 milhões de anos atrás. Porém, como esses fósseis ainda não são consensualmente reconhecidos como serpentes entre os paleontólogos, nesse vídeo eu vou estar usando como base a datação mais amplamente aceita, que data do Cretáceo há cerca de 90 milhões de anos atrás. Durante muito tempo, a falta de fósseis de transição dificultou os estudos sobre a origem das serpentes. Isso foi mudando conforme a descoberta de fósseis fundamentais, como Pachyrhactes problemáticos e Najashiu negrina, que foi descrita depois. Esses achados ajudaram a comunidade científica a levantar uma grande dúvida: em que ambiente as serpentes evoluíram? A forma de detalhar, essa é uma das poucas questões que nós temos um certo nível de resposta. Pachyrhactes foi encontrada em sedimentos marinhos, assim como outras serpentes da família Simoniofidae ou Pachyofidae, dependendo do trabalho. O que levou à hipótese de que as cobras teriam se originado em ambiente aquático e salgado, perdendo os membros para facilitar a natação. Entretanto, nos lembramos de Najash, que foi encontrada depois, mas não somente isso, foi achada em um ambiente terrestre, como também possui uma cintura pélvica e escapular bem desenvolvida. E por mais que tenha sido encontrada depois, seus fósseis foram encontrados algum tempo depois da descoberta de Pachyrhactes, e na mesma época, essas características mais basais acabaram indicando um modo de vida fossorial que, para quem não sabe, é o mesmo que escavador. Isso, por si só, além do fato dela ser mais primitiva que as serpentes da família Simoniofidae, contribuiu com a hipótese de que as serpentes evoluíram em terra e não no mar. A perda dos membros, então, teria ocorrido como adaptação à locomoção subterrânea. Após isso, algumas linhagens se adaptaram ao ambiente aquático. Esse aqui talvez seja o maior problema em relação à evolução das serpentes. Essa discussão toda que eu acabei de citar só foi possível de ser resolvida com base em anos de discussões e artigos científicos, pois durante grande parte do tempo nós sabíamos que as cobras descendiam de lagartos, mas a gente não tinha nenhum animal transicional sobre isso, pelo fato do corpo das serpentes ser frágil e pequeno, que são fatores que dificultam a sua fossilização. Afinal, existe menos probabilidade delas sobreviverem a grandes grandes eventos terrestres, sísmicos, geológicos que podem danificar o registro fóssil. E por uma questão de probabilidade, já que as cobras têm mais vértebras do que qualquer outro osso, é mais fácil a gente encontrar ossos que não são necessariamente inúteis, mas eles são meio que quase nada para nós, já que o que mais influencia em nós reconhecermos as cobras está, na verdade, no crânio delas. Antigamente, o grupo das cobras
lagartos e anfisbenas era conhecido por esquamata, em português, escamados. E classificávamos os 3 grupos como distintos dentro deste. No entanto, com o passar dos anos, vimos que a definição de lagarto é dúbia, ou seja, duvidosa, pois se baseia no contexto popular e não na sua real descendência. Pois esta forma de classificação deixa de fora animais que realmente descendem de seres que conhecemos como lagartos, tornando o grupo parafilético ou não natural. Sim, cobras são lagartos, e não é uma questão de opinião, mas de cladística. A cladística é o método moderno de classificação dos seres vivos, e ela se baseia na ancestralidade comum. Falando de forma simples, se um grupo se originou de outro, ele faz parte desse grupo ancestral. Logo, como as cobras evoluíram a partir de lagartos, elas pertencem ao grande grupo dos esquamatos. Mas de qual tipo de lagarto? Esse é um problema que nós ainda não temos uma certeza ou uma resposta clara. Ainda não sabemos ao certo qual grupo específico de lagartos deu origem às serpentes. Contudo, estudos moleculares e morfológicos mais recentes sugerem que elas pertencem ao clado Toxicófera, um grupo que reúne todos os lagartos com algum tipo de toxina, seja para defesa ou ataque. No passado, enquanto se acreditava que as cobras tinham se originado do mar, também se considerava que elas poderiam ser parentes próximas dos mosassauros, os grandes répteis marinhos do Cretáceo, como o famoso mosasauro de Jurassic World. Essa ideia perdeu força após a consolidação da hipótese terrestre fossorial para o surgimento das cobras. Hoje em dia, a gente sabe que tanto os mosassauros quanto os dragões de Komodo podem ser parentes próximos das cobras. No entanto, nós não sabemos sequer qual é a relação delas com esses 2 grupos. As hipóteses mais recentes consideram que os mosassauros são parentes mais próximos entre os varanóideos do que com as cobras. Mas nós ainda não temos uma classificação exata de onde as cobras se encaixam dentro. E embora, como em toda discussão científica, sempre vai existir espaço para revisão conforme novos fósseis e artigos surgirem. As cobras são um exemplo fascinante da complexidade evolutiva. Um grupo que, mesmo com tantos representantes vivos hoje, ainda guarda segredos de sua origem. Seja em suas escamas, fósseis frágeis, patas ausentes ou debates intermináveis, uma coisa é certa: a história das serpentes está longe de ser simples. Oi pessoal, eu só tô passando aqui no final do vídeo para dizer que todas as referências estão listadas na descrição. E me perdoem pela falta de vídeos nesse tempo, mas eu fiquei sem fone para poder gravar os vídeos aqui pro canal. E isso acabou me gerando uma série de transtornos, mas agora eu já tô aqui. Muito obrigado e até a próxima.